Todo mundo que vai começar o jejum intermitente fica com aquela dúvida na cabeça. Qual que é o melhor jejum para eu fazer? Qual que é o jejum que mais emagrece? Qual que é o protocolo que mais vai fazer eu derreter gordura? Calma aí que nesse vídeo eu vou tentar te ajudar com a minha experiência, que eu já faço jejum há alguns anos já. Então eu vou tentar te ajudar a resolver isso. Enquanto você se inscreve no canal e deixa seu like, vou deixar rodando a vinheta para você aqui. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Ricardo Mantoni, eu sou personal e você está aqui no canal Boa Forma Sem Ser Chato, onde a gente aqui tem um estilo de vida de ser fitness, ter uma vida mais saudável, só que sem ser chato, né? Sem deixar de tomar um vinhozinho ali no final de semana. Bom, antes de eu falar para você todos os tipos de protocolos de jejum intermitente que dá para você colocar na sua rotina aí, depois de eu te explicar cada um deles como que você faz, deixa eu te falar uma coisa que vai ser fundamental. O jejum intermitente, ele tem que ser uma coisa assim, gostosa de você seguir, uma coisa que se encaixe na sua rotina, uma coisa assim que se torne fácil para você seguir. Não queira pegar algum protocolo que eu vou falar para você aqui e forçar isso na sua vida. Ele tem que ser uma coisa leve, uma coisa de boa para você seguir. Se você tiver um protocolo de jejum intermitente que está difícil para você, você está sacrificando para cumprir aquele protocolo, tem coisa errada aí, tá? Então você tem que entender. O melhor jejum intermitente para você fazer é aquele que se adapta à sua rotina, tá? Eu vou até falar qual que é o que eu uso hoje em dia e você vai ver que ele está de acordo com a minha rotina. Então, dito isso, a gente tem que deixar claro que não existe um melhor protocolo de jejum. Existe um melhor protocolo para você, de acordo com a sua rotina, de acordo com a loucura aí da sua vida. Então, não queira tentar forçar um protocolo que às vezes não vai dar certo na sua rotina. Outra coisa que eu tenho que falar aqui para você é que antes de você pensar em qual protocolo que você vai se encaixar na sua rotina de jejum intermitente, você tem que primeiro já estar comendo saudável, tá? Você tem que ter uma rotina já de uma alimentação saudável, de uma alimentação balanceada, porque senão o jejum intermitente vai virar um inferno na sua vida. Se você é aquela pessoa que come bolacha no café da manhã, à tarde você manda uma barrinha de chocolate para dentro e às vezes você janta, às vezes você não janta, você faz uma zona com a sua alimentação, eu já vou te falar que primeiro arruma a sua alimentação, tenha uma alimentação muito mais saudável, muito mais equilibrada e depois você pensa em jejum. Se você já pensar em jejum com a alimentação tudo zoada, o que vai acontecer com você? Você vai ter muita dor de cabeça, muita fome, muito estresse. Então calma, não tenta colocar, igual a minha mãe fala, não tenta colocar os cavalos na frente da carroça. Primeiro, dá um passo de cada vez. Acerta a sua alimentação, tem uma alimentação mais saudável e depois você pensa em incluir o jejum na sua vida. Senão você vai ficar traumatizado com o jejum e vai achar que o jejum é uma coisa ruim e que só faz as pessoas passar mal, que não funciona. Então acerta a alimentação primeiro, você volta aqui nesse vídeo e aí sim você pode escolher o melhor protocolo que eu vou falar agora. A melhor opção para você começar a iniciar no jejum talvez seja o protocolo de 12 horas em jejum e 12 horas que é a janela ali que você vai comer. Para muita gente que faz jejum intermitente mesmo, isso nem é considerado mesmo um jejum, porque para pensar. É basicamente isso, você vai jantar ali até as 8 horas da noite e no outro dia você vai tomar um café da manhã às 8 horas da manhã. Então se você for parar para pensar, não é jejum, aquele jejum mesmo que vai trazer os benefícios que o jejum traz para você, né? Mas é uma ótima opção para você que está iniciando, tá? Então, para você que está pensando em colocar o jejum na sua vida, já tem sua alimentação mais acertada, já está comendo mais salada, está comendo mais comida de verdade, a melhor opção para você começar seria o jejum de 12 horas, né, sem comer e 12 horas comendo. Que eu falei aqui, você pode jantar até as 8 horas da noite e depois no outro dia você vai tomar um café da manhã às 8 horas da manhã. Esse aqui talvez seja a melhor opção para você que está começando, tá? 12 por 12. A segunda opção seria você jantar até as 8 horas ali. Eu vou sempre dar o exemplo de jantar até as 8 horas. Você jantou até as 8 horas, só que em vez de você tomar o seu cafezinho da manhã ali, comer mesmo às 8 horas da manhã, você vai puxar um pouquinho mais e vai só tomar o seu café às 10 horas da manhã. Então jantou até as 8 horas da noite, dormiu lá de boa, acordou, só vai voltar a comer às 10 horas da manhã. Esse seria então o segundo protocolo, o protocolo das 14 horas. Então, basicamente, comeu lá, jantou até as 8 horas da noite e aí você vai só comer, vai estender um pouquinho mais seu café da manhã ali, vai só comer às 10 horas da manhã. E aí você fez jejum de 14 horas, tá? Muito bom também para quem está iniciando o jejum intermitente, para quem está começando. Tenho certeza que você vai se sentir muito bem fazendo esse jejum, tá? Essas duas primeiras opções
funciona muito bem para quem está começando. E a terceira opção de jejum intermitente é a protocolo de 16/8, tá? 16 horas você vai ficar sem comer e vai ficar só 8 horas comendo, a janela de 8 horas. Para minha vida hoje em dia, esse aqui é o que mais funciona, é o que eu mais gosto de fazer. Então eu sigo ele basicamente de segunda a sexta-feira e você vai até entender depois por que eu sigo ele de segunda a sexta-feira, tá? Pera aí que você vai entender. Eu janto até as 8 horas da noite. Até as 8 horas da noite eu vou comer, como normal ali minha janta, e depois eu pulo meu café da manhã inteiro, eu não tomo café da manhã, só aguinha aqui e café, de boa, vai tranquilo, e ao meio-dia eu faço minha primeira refeição. Então quando eu vou fazer minha primeira refeição, eu já almoço de uma vez. Então eu pulo o café da manhã ali, eu não como nada. Eu sei que tem muita gente que fala que o café da manhã é a refeição mais importante que você pode ter no seu dia, mas eu vou falar pra você. Quando eu tomava café da manhã, não quer dizer que eu tomava café da manhã, eu era, tava acima do peso, mas quando eu comia 3 horas, eu fazia essas coisas de ficar forçando às vezes a alimentação, eu pesava 110 quilos. Hoje em dia, com o jejum intermitente e com a alimentação flexível que eu sigo, eu peso 90 quilos, tá? Então, acho que tem algumas coisas que precisam ser retratadas quando a gente fala de comer em 3 horas, o café da manhã é a refeição mais importante para você. Eu acho que tem muita coisa que tem que ser repensada na alimentação e não tô aqui para discutir isso, tô aqui para te falar sobre o jejum intermitente, mas só uma coisa, porque muita gente pode pensar quando a gente fala que vai pular o café da manhã, né, que, meu Deus, ele vai pular o café da manhã, é a refeição mais importante que tem. Não é bem assim, tá? Se você for pesquisar e ler alguns artigos científicos, alguns estudos, você vai ver que não tem muita diferença não se você pular logo pro seu almoço, tá? Claro que esse protocolo é o que eu sigo hoje em dia, tá? É a melhor opção para minha rotina, tá? Eu gosto de manhã às vezes eu saio para correr, às vezes eu saio para fazer uma trilha de bike de manhã, às 6 da manhã, vou em jejum, fico em jejum ainda, às vezes se me dá alguma fome eu como alguma coisa depois, mas para minha rotina é de boa. E eu tô acostumado a treinar treinamento de força mesmo, musculação, só na parte da tarde, então para minha rotina tá funcionando perfeitamente. Tem alguns dias que eu não saio para correr, não saio para fazer trilha de bike, nada. Eu fico em casa lendo, fazendo alguns trabalhos aqui no computador, então a minha produtividade aumenta muito e eu me sinto super bem. Não tenho fome, não tenho tontura, não desmaio fazendo trilha de bike no meio do mato. Simplesmente eu fico em jejum e meu corpo funciona de boa. Claro que tem que ter adaptação, tem que ter um processo para você começar o jejum, igual eu falei, você tem que ter uma alimentação já muito saudável, muito certinha para depois você começar o jejum. Mas só para te falar, esse protocolo de 16 horas em jejum e 8 horas comendo, na minha opção aqui, é o que mais funciona. Eu só janto até as 8 horas da noite e no outro dia, simplesmente eu almoço ao meio-dia. Simples assim. E outro protocolo de jejum é o jejum de 18 horas em jejum e apenas 6 horas comendo. Para você entender como é que funciona esse protocolo, você vai jantar até as 8 horas da noite e depois, no outro dia, você vai pular o café da manhã, você vai pular o seu almoço. Pular o seu almoço não, você vai colocar ele um pouquinho mais tarde. Você vai almoçar às 2 horas da tarde. Então, quando a galera do seu trabalho levantar para almoçar, você vai simplesmente falar assim, não tô com fome não, eu vou almoçar um pouquinho mais tarde hoje, eu vou continuar trabalhando aqui. Em vez de você almoçar ao meio-dia, você vai almoçar às 2 horas da tarde, entendeu? Então esse é o protocolo que você vai ficar 18 horas em jejum e você vai comer só durante 6 horas. Funciona? Funciona, claro, que se encaixar com a sua rotina, né? Às vezes você vai fazer um protocolo desse achando que você vai emagrecer fazendo esse tipo de protocolo e às vezes é um tiro no seu pé, porque sua vida vai ficar um inferno, você vai ter dor de cabeça, vai ter fome demais, vai chegar na sua refeição às 2 horas comendo quase o reboco da parede. Então calma, vai devagar, porque o jejum, conhecendo o seu corpo, começa lá atrás, depois você vai conhecendo e você vai aumentando ali as horas que você vai ficar em jejum. E por fim a gente tem um protocolo de 24 horas. Para você é bem básico o protocolo de 24 horas. Basicamente você vai, você escolhe que você vai só almoçar meio-dia. Então você almoça meio-dia, come aquela pratada, come um monte de coisa que você gosta, coisa saudável, e você pula a janta, pula tudo, pula o café da manhã no outro dia e almoça de novo. Ou você pode só jantar, só janta. Vai ser 24 horas em jejum e vai ter um horário aí que você vai comer. Eu particularmente não gosto desse jejum intermitente de 24 horas, mas eu vou falar para você que eu já fiz. E olha só como que eu fiz ele. Eu fui num churrasco domingo e eu comi muita coisa. Eu comi muita carne, muito arroz, comi muita salada. Eu realmente, sabe quando você fica até triste de comer? Eu comi domingo, mais ou menos ali próximo do meio-dia. Eu fiquei tão satisfeito com aquele monte de comida que eu comi, que chegou domingo à noite, eu não estava afim de comer. Ainda eu estava
satisfeito pelo tanto que eu comi ao meio-dia. O que eu fiz? Eu não jantei. No outro dia, como eu não sou acostumado a comer no café da manhã, eu também não tomei café da manhã e eu só fui comer ao meio-dia. Se você reparar, eu fiz um jejum aí de 24 horas. Domingo eu comi meio-dia e na segunda-feira eu só fui almoçar ao meio-dia. Morri? Não morri. Me senti bem? Me senti super bem, não aconteceu nada, não desmaiei e ainda fiz uma trilha nesse dia. Mas claro que eu não estou falando para você fazer jejum de 24 horas não, tá? Eu estou te mostrando as opções, né, os protocolos que tem de jejum. Hoje em dia o protocolo que eu mais faço é o protocolo de 16/8. Funciona perfeitamente e minha vida é de boa seguindo esse protocolo. Agora é o seguinte, por que eu sigo esse protocolo 16/8 durante a semana, final de semana não? Porque final de semana, às vezes eu sei que eu vou comer uma besteira à noite, então eu já economizo as minhas calorias, tá? Então às vezes eu faço um protocolo mais longo de 18 horas, então eu economizo as minhas calorias porque eu sei que à noite eu vou comer às vezes uma pizza, vou tomar um vinho, então eu estendo um pouco mais de jejum no final de semana. Você pode testar o que fica melhor para você, mas eu só estou explicando aqui o que eu faço hoje em dia. Meio de semana, basicão, 16/8, final de semana eu estendo um pouquinho mais, porque eu sei que eu vou comer alguma besteira ali. Agora as considerações finais para você que quer utilizar algum tipo de protocolo de jejum. Você não precisa ficar amarrado a um protocolo só, tá? Você não precisa falar assim, bom, eu vou escolher aqui esse protocolo e vai ser só esse protocolo aqui. Você pode ver que meio de semana eu faço um tipo de protocolo. Final de semana eu estendo um pouquinho mais o jejum intermitente meu. Então você pode pegar às vezes, vou dar um exemplo, uma pessoa que está começando a fazer o jejum intermitente, ela começa com o de 12 horas. Aí ela pode tentar ir uma vez na semana, tipo na sexta-feira, já que ela vai pedir uma pizza à noite, ela pode tentar puxar um pouquinho mais o jejum dela, fazer às vezes um jejum de 16 horas. Se você quiser, você também pode fazer o jejum intermitente 3 vezes na semana para você começar. Vamos supor, segunda-feira você come normal, terça-feira você faz o jejum. Quarta-feira come normal, quinta-feira você segue o jejum. E assim vai. Eu já vi nutricionista passar protocolos desse jeito para as minhas alunas. E funciona muito bem, tá? Principalmente para você que está iniciando no jejum. Então não fica achando que você vai escolher um protocolo e você vai seguir só aquele protocolo. Jejum intermitente é uma coisa básica e simples. É simplesmente você vai escolher um período que você não vai comer e um período que você vai se alimentar. Claro que se alimentar de uma maneira saudável, entendeu? Então as pessoas ficam complicando o jejum intermitente. Se você quer entender mais sobre o jejum, eu tenho uma playlist aqui no meu canal só falando sobre o jejum intermitente. Eu mostro para você que a minha ideia é mostrar que o jejum é uma coisa simples e que as pessoas ficam só complicando. Dá uma olhada nessa playlist, vai ser bem legal, você vai ficar por dentro, você vai até entender como que você pode fazer o seu jejum. Lembrando que são só sugestões que eu passo para vocês aqui nesses vídeos, tá? Nada substitui você falar com um profissional da sua confiança. Bom, a última coisa que eu tenho para falar para você que quer fazer o jejum intermitente, uma coisa que pode ser um tiro no pé para você que quer emagrecer, é o seguinte: muita gente quando vai fazer o jejum intermitente, fica lá várias horas sem comer. E aí tem a janela ali, vamos dar um exemplo daqui eu faço, de 8 horas. E dentro dessas 8 horas, a pessoa come uma castanha, um pão com ovo e come uma saladinha com um pedacinho de carne. Aquilo ali não dá às vezes nem 800 calorias. E quando você reduz muita quantidade de calorias que o seu corpo precisa para sobreviver, para fazer os exercícios, para fazer tudo que ele precisa, quando você reduz muito essas calorias, o seu corpo ele entra em um estado de alerta. Então no começo, quando você fizer isso, você vai perder peso? Beleza, você vai perder peso. Só que o seu corpo ele entra em um estado de alerta. O que acontece? O seu corpo ele percebe que você está consumindo pouquíssimas calorias durante o seu dia. Ele começa a entrar no modo econômico e travando o seu emagrecimento. O seu emagrecimento ele começa a parecer que está em câmera lenta. Então a sugestão aqui é o seguinte: quando você tiver aquela janela que você vai comer, né, aquele horário que você tem que fazer suas refeições, procure saber quantas calorias você precisa comer, tá? Senão você reduz muito suas calorias e seu corpo vai estagnar o emagrecimento. Você não vai conseguir emagrecer e chegar no objetivo que você quer. Então toma só cuidado com essa questão de reduzir também muitas das calorias, porque isso é um tiro no pé e muita gente faz jejum intermitente e no começo o emagrecimento vai lindo e de repente estagna. Para de emagrecer. Você precisa saber quanto de macronutrientes o seu corpo vai precisar. Você precisa saber quantas calorias, de acordo com o seu peso, né, você precisa consumir para aí sim o seu emagrecimento acontecer com qualidade e você continuar esse processo de emagrecimento até chegar no seu objetivo, tá? Então não dá esse tiro no pé de comer uma castanha e um ovo quando chegar o horário de você comer. Coma as calorias que você precisa comer. Cada caso é um caso e se você quiser saber mais como que você pode aplicar isso para você na sua rotina,
eu tenho um programa de emagrecimento online onde eu ensino você a fazer exatamente isso. Se você quiser saber como funciona, eu vou deixar um link aqui embaixo para você saber mais. Assim você vai poder fazer o seu jejum orientada, com ajuda profissional, e vai saber quantas calorias você precisa comer para você assim chegar no seu objetivo que você quer. Bom, é isso. Espero que você tenha aprendido os protocolos que existem de jejum intermitente. Se você gostou, não deixa de dar o seu like aqui. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like. Se eu não te ajudei, deixa seu dislike para eu saber se eu te ajudei ou não, porque o dislike e o like aqui é o termômetro do nosso conteúdo, tá? Eu sei se eu te ajudei, eu sei se eu não te ajudei. Então, se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal, que a gente tem vídeo aqui segunda, quarta e sexta ao meio-dia, beleza? Lembrando que tem uma playlist falando só de jejum intermitente aqui no canal, tá? Clica lá, assiste a playlist e aí você pode ser mais orientado assim na maneira que você vai aplicar o seu jejum intermitente. É isso, gente. Fique com Deus e até a próxima.